Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas eu falo daqui direto da Primeira Igreja Batista do Guamá. Vamos dar início ao um novo quadro, um quadro de perguntas e respostas, onde eu vou trazer um convidado aqui para a gente discutir um pouco mais sobre Bíblia, sobre as perguntas. Eu selecionei algumas perguntas que não são minhas, são perguntas que eu peguei da internet, do YouTube, que a gente vai estar conversando aqui. Solta a vinheta aí, diretor! O nosso convidado de hoje, não, é melhor que ele mesmo se apresente. Chega aí, Luiz. Por gentileza. E aí, meu querido? E aí, como é que tá? Tudo bom? Graça e paz. Amém, Senhor. Amém. Luiz, conte um pouco aí, quem é o Luiz? Bom, o Luiz é um jovem de 30 e poucos anos, membro da Igreja Batista há pouco mais de 28 anos, né? Casado com Paula Tayana, tem uma filha de 8 anos, Ana Luísa, e frequenta esta igreja há pouco mais de 28 anos, como falei. Luiz, para a gente começar a desenvolver nossa conversa, conta um pouco como é que foi o processo de conversão, da tua conversão, como é que foi esse processo? Cara, interessante, como é uma conversão de alguém que nasceu no lar evangélico, né? Assim, contar um pouco da minha história, como eu cheguei nesta igreja, né? Eu me lembro pequenininho, com a minha mãe e meus irmãos, tinha uma irmã desta igreja que trabalha hoje em dia nesta igreja como professora da escola SEBA, que é a Cris, e a gente estava passando aqui e ela era nossa vizinha na época, então ela viu a mamãe passando com a gente e convidou a gente, né? E eu lembro-me quando entrei aqui que esta igreja aqui em cima tinha um espaço grandão e descia tipo um telão e passava filmes aí. Data show, né? Faz muito tempo, acho que não era data show, né? Algo do tipo. Era projeção, né? Retroprojetor, isso. Aí tinha um telão branco aqui e estava passando um filme de Jesus Cristo, da morte dele, ressurreição. E desde esse dia, eu lembro que a gente sentou por aqui, pelo meio, no quinto banco, eu acho, eu, meus irmãos e a minha mãe. E desde então sou membro aqui da igreja, né? E a conversão, digamos assim, né? Ela se dá no amadurecimento, que a gente vai crescendo, vai conhecendo a palavra, né? E eu fui conhecendo o significado, por que eu estou vindo, né? Porque chega uma hora que chega ao ponto em que a sua mãe te traz. Chega uma hora que você tem que tomar essa decisão, da importância de você querer ir para a igreja. Não é mais somente só o Deus da tua mãe, agora é o teu Deus. Exatamente. Beleza, entendi. Luiz, a gente vai debater algumas perguntas, né? Que essas perguntas elas não são minhas, não fui eu que fiz. São as perguntas que estão bombando aí na internet. E eu selecionei algumas para a gente conversar. A primeira pergunta é a seguinte, Luiz: por que temos que pagar pelos erros de Adão e Eva? Pergunta clássica, né? Por que pagar por algo que não cometi, né? Entre aspas, realmente não cometemos, né? Mas digamos, Adão e Eva, para quem não sabe, né? Primeiro casal criado na humanidade, né? Deus criou Adão, viu que Adão estava só, né? Não é que ele percebeu que faltava alguma coisa, ele sabia que ia fazer Adão, sabia que ia fazer Eva, né? Então ele percebeu que Adão estava só, fez uma mulher, ele deu o nome de Eva, Adão deu o nome de Eva, né? E o primeiro casal, por ser o primeiro casal, tudo que a gente tem como liderança passa a ser eles. Nossos primeiros pais, digamos assim, foram eles. Nossa liderança, digamos, foi eles. Então a gente vê em Adão como nosso representante legal naquela época. Então, digamos, um exemplo para hoje seria, digamos, eu não vou entrar no assunto da política, né? Mas, digamos, hoje seria o presidente do nosso país. É nosso líder, nosso representante. O que ele faz de bom, a gente vai ter consequências de bom. Dependente se você votou ou não. Dependente se foi o seu candidato, se foi meu candidato, digamos, foi seu ou não foi meu, digamos. Mas ele é meu representante. Então, tudo que ele fizer, eu estou assinando abaixo, porque ele é meu representante. Então, pode ser
coisas boas, eu vou colher coisas boas, e se for coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Então, por que pagamos? Porque Adão foi nosso representante naquela época, representante legal, e hoje nós carregamos essa consequência do que ele cometeu, né? Eu acho muito legal esse termo, né, colocado como representante legal, porque realmente era que Adão era nosso representante lá, né? Deus estipulou Adão e a gente estava em Adão, né? Tem aquela clássica pergunta, né, no meio da igreja: mas se você estivesse lá, você comeria do fruto, né? Não é se eu comeria, né? Eu comi do fruto, né? Nós estávamos em Adão, né? Mas o que é interessante é que se você não quiser fazer parte desse pecado, então você não tem que fazer parte da festa, né? Se por um homem o pecado veio ao mundo, mas também por um homem a redenção veio. Então, se você não quer fazer parte do pecado, então, porque você não estava no Éden, então, de forma óbvia, você não estava no Calvário. Sim, interessante esse ponto, né? Então não tem como, né? A humanidade é uma coisa assim que só Jesus mesmo não é causa. Vamos para. Você quer falar mais alguma coisa? Ou pode passar para a segunda? Não, pode passar. A segunda pergunta diz assim: como está sendo viver o Evangelho longe da igreja nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo? O que é igreja, né? Vamos entender o que é igreja. É isso aqui onde nós estamos, um templo, é o físico, é o que mais ou menos, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento do que é a igreja, né? No livro de Atos, capítulo 7 e no capítulo 17, vai deixar bem claro que Deus, ele não habita aqui em templos feitos por mãos humanas. Então, Deus, ele não habita aqui. Aqui é um lugar onde a gente marca um encontro com outras pessoas para se encontrar, ter uma comunhão, né? Mas, digamos, Deus não habita aqui, né? Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, vai dizer que nós somos a morada de Deus, o templo do Senhor, né? Então, igreja é eu, igreja é você que está do outro lado ouvindo. Então, é você que é a casa de Deus. Esse negócio de dizer, digamos, postagem em redes sociais, dia de domingo, hoje é dia de ir para a casa de Deus, né? Como assim? Hoje é dia de adorar a Deus. Hoje é dia de adorar a Deus. Os outros dias não é. O terça, mas segunda hoje não. Principalmente sexta e sábado não, né? Mas domingo, a gente tem que entender o que é a igreja. Nós somos igreja, nós temos que ser essa morada de Deus o tempo todo, segunda, terça, quarta, 7 dias da semana, 24 horas no dia. Então nós temos que refletir. Aquelas pessoas que porventura não nos conhecem de falar, mas já ouviram: olha lá vai o Mateus passando para a igreja. O Mateus é da igreja. Mas por que o Mateus é da igreja? Porque eles veem Mateus passando dia de domingo, dia de quarta, com uma Bíblia debaixo do braço. Hoje em dia a Bíblia está no celular, né? Hoje em dia nem imaginando com ela aqui. Tem muitos que, então, nessa pandemia... Nada contra quem usa, né? Sim, nada contra. Eu também uso no celular, mas também tenho uma física, né? Sim. Mas nessa pandemia, o que eu tenho visto, não sei se você viu também, é aquelas pessoas que estão acostumadas a ir para a igreja quarta e domingo, né? E aí, acho que o dever dele está feito. Já fui na igreja quarta, já fui na igreja então segunda. Eu já bati meu ponto. Então... Não devo mais nada. Então esse é um ponto para ser pensado bem, porque nós precisamos ter essa comunhão com as pessoas, né? Precisamos disso. A Bíblia diz que nós precisamos encorajar uns aos outros, né? Fortalecer uns aos outros. Então a importância da igreja física, ela é para a gente se unir, manter comunhão, ajudar aquela pessoa que está necessitando, que está fraca espiritualmente, demonstrar a força. Então a gente precisa disso, né? A gente tem que entender que igreja somos nós, seja aqui, seja na sua rua, na sua escola, no seu trabalho, onde você estiver, você tem que entender que você é igreja, templo de Deus. É interessante, né, que fica uma crítica construtiva para a gente mesmo cristão, que eu percebi aí nessa pandemia que muitos cristãos, né, foram treinados e doutrinados a ir à igreja, mas não de ser a igreja, né? Eu vejo inúmeros
conhecidos meus que frequentavam outras igrejas, mas que com essa pandemia parece que se jogou no mundo, né? Isso me deixa entender e me deixa preocupado, porque muita pessoa que senta do nosso lado no banco, né, está sendo doutrinado apenas aí para a igreja, como você falou, né, a questão de cumprir um ritual, né, parece que virou um amuleto. Se eu não for quarta, domingo, ou deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, tudo vai dar errado, né? E na verdade tem uma própria frase de um autor que eu não lembro agora o nome, né, que ele vai falar que justamente teologias fracas produzem pessoas, homens, mulheres fracas, né? Vamos dar início agora para outra pergunta. A outra pergunta diz assim: é pecado um cristão acreditar em signos, horóscopos? É pecado? O cristão. Cristão. Tem como ser cristão e acreditar em signos e horóscopos? É pecado, não é pecado? A dúvida na cabeça do adolescente. Vamos entender o que é signo, né? Bora? Eu não entendo de signos, não sei. Eu sei que, digamos, eu sou Capricórnio. Porque a gente cresce sabendo dessas questões, que quem nasce em dezembro, final de dezembro é Capricórnio, quem nasce em janeiro é não sei o que. Novembro, Escorpião. Eu sei que, digamos, se forem dizer o meu signo, vão perguntar, eu não sei, mas vão perguntar qual mês que você nasceu, dezembro. Então é Capricórnio, né? Mas o que os signos fazem, né? Os signos, digamos, eles pegam o universo, né? Pegam o universo, o cosmo, pegam estrelas, e aquelas estrelas em determinado, digamos, sistema, tem um sistema que esse mês as estrelas estão posicionadas de uma forma. Então aquelas estrelas posicionadas de uma forma, elas dizem tendências sobre o seu comportamento, sobre o seu caráter também, até o seu destino, elas traçam. E digamos, elas dizem que você pode ser uma pessoa revoltada, uma pessoa mais triste, ou por causa do seu signo. E a gente vamos entender cosmos, estrelas, universos. Se a gente for dar poder para essas pessoas, para essas coisas, acreditar que por causa de uma estrela mal posicionada ou posicionada bem ali, não sei como, vai dizer como é que eu vou me comportar, vai dizer até a forma do meu relacionamento como são. Então, mudar o meu caráter através dessas coisas é idolatrar essas coisas, né? Então, é um pecado, porque quem criou o universo, quem criou as estrelas, quem criou os corpos, tudo, quem criou é Deus, a soberania de Deus. Então, Deus tem controle sobre todas as coisas. E Deus criou eu e você desse jeito que somos. Nada na natureza interfere, digamos, o seu comportamento. Deus já lhe fez assim. Então, para os crentes, os evangélicos que acreditam em signos, sim, eu considero como um pecado. Eu também, eu encaro como uma transgressão mesmo, né? Porque Deus, ele criou o universo para a sua glória. E no meio desse universo para a sua glória está incluso as estrelas, os astros, os cometas, tudo está para a glória de Deus. E quando eu determino que outras coisas vão mover a minha vida se não for Deus, aquilo vira uma idolatria. A gente cai na idolatria, como você falou. E se você que é cristão, e está dizendo que segue signos, cuidado, que você está apenas escondendo o seu mau caráter, dizendo que é as estrelas, que é o cosmos, quando na verdade é só o seu mau caráter. Bora para a próxima pergunta, caminhando para o final. Um tema que está sendo muito bem comentado durante esses tempos, e eu acredito que é um tema polêmico também, que é... Vamos lá. Não começa. Polêmico. Tudo que Jesus fez aponta para mim? E a outra pergunta: eu sou de fato o centro da vontade de Deus? Eu vou refazer a pergunta para tu, Tudo que Jesus faz ou fez e faz aponta para mim? E eu sou de fato o centro da vontade de Deus? E aí?
Cara, Jesus, Deus e Espírito Santo é uma pessoa só, né? São um só. Tudo que Jesus faz, tudo que Jesus fez, sempre vai apontar para Deus. Tudo. Só que eu vejo assim, na minha visão, que algumas coisas sim apontam para você, como o sacrifício dele na cruz aponta para o seu pecado, aponta para o pecado na natureza em si, aponta para aquilo que Deus fez lá no início. Então, novamente, aponta para Deus. Jesus, tudo que Jesus faz vai apontar para Deus. Tudo que Jesus faz e fez aponta para Deus. Jesus, quando vem aqui para morrer naquela cruz, e aquela cruz ela vai apontar o seu pecado, essa parte só é apontando para você o seu pecado. Você sabe que aquele Jesus que está naquela cruz morreu, mas não porque merecia, não tinha pecado algum, mas ele morreu por causa de você. Então, nesse ponto, eu creio que nesse ponto da morte da cruz, ele apontou para o nosso pecado. Ele aponta para o nosso pecado. Mas, ao mesmo tempo que ele aponta para o nosso pecado, ele aponta para Deus no sentido de Jesus foi obediente a Deus. Jesus veio ao mundo, sabia que ia morrer daquela forma que morreu, mas em tudo ele apontou para Deus na forma de ser obediente a Deus, mesmo sendo Deus, não supor ser igual a Deus. Manteve a sua forma de homem, de servo, foi obediente até a morte. Então, digamos, aponta para mim. Eu acho que na verdade tudo aponta para Cristo, só que pelo fato de apontar para Cristo respinga na gente. Sim, exatamente isso. Tudo vai apontar para Deus. Deus é Jesus, Jesus é Deus. Então, um vai apontar para o outro, né? E a única coisa que eu vi que respingou, porque realmente aquele pecado, a humanidade vendo aquele pecado ali, aquele Jesus sendo crucificado daquele jeito, apontou para quem? Como forma de extensão. Eu sou responsável por Jesus estar ali. E aí entra a questão do pecado original lá em Adão. Jesus só está ali porque Adão pecou. Adão, se não fosse Adão, fosse você também iria pecar, você também iria comer. Então, digamos, respingou nessa questão pra gente, né? É uma ideia aí sobre a questão de Adão, que tocou, né? Que a gente deixa claro que Adão pecou, então Jesus tem que ir para o plano B. Não, na verdade, nunca teve um plano B, Deus nunca criou um plano B. Esse sempre foi o plano A para Deus. Deus ele não perdeu o controle, tudo está sob controle, todas as coisas estão acontecendo, mas o Senhor está de olho, o Senhor está vendo aquilo, o Senhor é presente, o Senhor não faz vista grossa, né? O Senhor ele é justo, então a gente acredita na sua justiça. E eu também acredito que a vontade de Jesus é exclusivamente fazer a vontade de Deus, né? É exclusivamente fazer a vontade de Deus. Tem uma célebre frase que a gente escuta por aí, que é: nem Jesus agradou a todo mundo. Na verdade, essa nunca foi a intenção de Jesus. A intenção de Jesus foi apenas agradar uma pessoa só, que é o Deus Pai. A intenção de Jesus nunca foi querer agradar um grupo A, um grupo B, um grupo C. Não, a intenção de Jesus foi exclusivamente agradar ao Deus Pai. Ou seja, o centro da vontade de tudo que Jesus fez é o próprio Deus, né? Então, nós somos co-herdeiros, né, de tudo que Jesus fez. Luiz, deixa uma mensagem final aí para o povo que está te assistindo. Pode falar. A segunda parte, né? É verdade. Você sou o centro da vontade de Deus. Como é que você, Mateus, sendo pecadores, sendo os responsáveis por trazer o pecado ao mundo, eu não vou julgar você, não vou julgar ninguém, nem a mim, mas a gente se conhece. Pare 2 segundinhos, 5 segundinhos e pense: o que tem de tão bom em você para que você seja o centro do coração de Deus, seja o centro da vontade de Deus?
Minha resposta nenhuma. Eu não vi. Deus nos amou por razões desconhecidas. Eu não vi nenhuma. Deixa eu pegar seu celular rapidinho. Fica à vontade. Deixa eu abrir aqui um versículo aqui que eu acho interessante. Israel, quando ele está... Quem conhece a história do povo de Deus, o povo que sofreu, né? E aí, vou trazer aqui para você, Ezequiel capítulo 36, procure aí na Bíblia de vocês, verso 22, vai dizer o seguinte: portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações, para onde foste. O que está dizendo aqui em Ezequiel? Aqui em Ezequiel está falando sobre a restauração de Israel. Israel foi restaurado, mas por qual motivo? Não é porque ele viu lá naquele povo de Israel um Mateus que é o centro do coração de Deus. Não. É por causa do amor ao nome dele, ao nome de Deus, que nós profanamos, que nós temos aceitado tantas coisas ridículas acontecendo no meio do povo. Então, não tem ninguém que seja centro de Deus. O centro de Deus sempre vai ser Deus, o próprio Deus, o seu Filho, o Espírito Santo, né? Em Romanos 11 ele vai dizer que por ele e para ele são todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não tem outra pessoa, não tem esse alguém que seja o centro do coração de Deus, esse alguém que seja. Se alguém está falando para você que você é o centro da vontade de Deus, apenas ria e se entristeça, porque é uma coisa séria. Somente Deus é o centro da vontade de Deus, é por ele, para ele que são todas as coisas. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então a Bíblia está cheia de versículos que falam que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então se alguém se achar o centro da vontade de Deus, eu sinto muito em desapontá-lo. Tome cuidado, né? Porque na verdade você não está adorando a Deus. Você pode estar adorando a você mesmo, né? Porque, como o Luiz falou, né? Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Quer dar mais algumas considerações finais? Ou... Cara, eu quero só falar para você que está ouvindo esse vídeo que todas as coisas estão no controle de Deus. A gente tem ouvido ultimamente sobre essa pandemia, em que até em uma rede social muito famosa, muito conhecida, e eu vejo muitos evangélicos seguindo essa rede social, onde foi perguntado para a pessoa: Deus está no controle das coisas? E a pessoa respondeu: não, porque se Deus estivesse no controle das coisas, essa pandemia não teria acontecido no mundo, né? Então, eu quero dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas, não importa o que as pessoas falam. A própria Bíblia já diz que Deus está no controle sobre todas as coisas. Se você for olhar essa pandemia e for ver o que já aconteceu alguns anos atrás, se eu não me engano foi uma febre inglesa que chegou no mundo e matou mais de 50 milhões de pessoas. O que Eclesiastes 3 vai dizer? Que todas as coisas que acontecem já aconteceram e Deus faz com que se repita. Então o que está acontecendo hoje não está fora do controle de Deus. Deus está no controle e Ele está permitindo que aconteça novamente para que você, para que eu, para que o Mateus que está aqui entendamos que Deus está no controle e Ele quer da gente adoração a Ele. Ele quer da gente louvor a Ele. Aí em Salmos 139 ou 150? Não, 150 vai falar sobre o louvor, todo aquele que tem fôlego louva ao Senhor. Deus está te trazendo para louvar o Senhor. Deus está trazendo essa pandemia para mostrar: busque mais a Deus, busque a Ele de todo o coração e confie que Ele está no controle de todas as coisas. Amém. Valeu, Luiz, foi um momento de grandes conversas, acredito que também foi para o povo que assistiu. Muito obrigado.
Galera, comente aí o que você achou, se vocês gostaram, que dependendo do feedback de vocês aí, como igreja, né, como pessoas, a gente retorna novamente com novas perguntas. Valeu!